Olá pessoal, nessa videoaula o tema é a demonstração do teorema da função implícita. Essa demonstração é razoavelmente longa. Eu resolvi dividir em 3 pedaços, em 3 passos precisamente. O que eu fiz foi o começo ser razoavelmente formal, só que os outros passos, o passo 2 e o passo 3, eu não vou ser tão formal, porque a parte importante já foi feita. Essa videoaula é avançada. Então, só para lembrar, o teorema da função implícita é o seguinte. Tem uma função de um aberto de R2 por GA de classe CK, K maior ou igual a 1, e um ponto x0, y0 pertencente a U e calculo o f desse ponto. Aqui eu resolvi botar 0, porque como eu vou usar muitas letras na demonstração, desde eu botar Czinho aqui, ou 1, ou 2, qualquer valor, eu resolvi só deixar o 0, mas a demonstração ocorre de forma igual. E del f del y de x0 e y0 é diferente de 0. Então, existe uma vizinhança V de AB cartesiano CD, de x0 e y0, e uma única função y de AB para CD, tal que f de x, y de x é igual a 0. Mas ainda y é de classe CK e vale essa fórmula da derivada. Então, a demonstração disso é feita em 3 passos. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês, essa vizinhança, eu só quero exibir uma. Podia ser menor, eu posso reduzir à vontade, mas uma só. E o que nós temos é o seguinte, os 3 passos a primeira é a construção de y e sua unicidade. Essa parte aqui eu vou ser mais formal. O passo 2, que é uma parte técnica que eu vou precisar, é demonstrar a continuidade de y. Por quê? Porque na hora de tentar demonstrar que y é de classe CK, eu vou precisar disso. Aqui eu vou ser bem formal, aqui nem tão formal, mas porque os argumentos principais já estão aqui. E aqui eu só vou usar diferenciabilidade, que é um argumento que já foi usado várias vezes. Então, vamos fazer o passo 1. Primeiro passo. Como que del f del y de x0 e y0 é diferente de 0, ou ele é positivo ou ele é negativo. Para fixar as ideias, vou supor que é positivo. Se isso aqui é positivo, como del f del y é contínua, então existe uma vizinhança em que del f del y continua positivo. A ideia basicamente é o seguinte, se eu tenho aqui um aberto de R2, peguei um ponto x0 e y0, e aqui tem a função que eu chamo de del f del y. Se del f del y de x0 e y0 é maior que 0, então o que acontece se eu pegar f suficientemente próximo, se eu pegar xy suficientemente próximo de x0 e y0? Então, se eu aplicar f, eu espero que seja suficientemente próximo desse valor aqui. Em particular, longe de 0, maior que 0. Então, basicamente, o argumento é o seguinte. Consigo uma vizinhança daqui, do del f del y de x0 e y0. E conseguindo essa vizinhança, eu consigo achar uma bolinha, que eu vou chamar de W, que qualquer ponto de W esteja aqui nessa vizinhança. Particular, maior que 0. Isso aqui é o teorema da conservação do sinal, no fundo. Se f é contínuo, o sinal se conserva. Se f num ponto for positivo. Tá, agora temos essa vizinhança aqui W. Só que eu ainda vou diminuir um pouquinho mais a vizinhança para que tudo ocorra bem. Então a ideia é o seguinte. Pego uma g de y igual a isso. E eu sei que g' de y é maior que 0. Vamos fazer a figurinha aqui. Esse aqui é o meu W. Eu sei que o meu W tem uma propriedade boa, que del f del y é sempre maior que 0. O que significa isso? Significa que para cada reta vertical que eu tomar, eu me restringir a f nessa reta vertical, cada vez que o y vai subindo, a minha f restrita a essa reta vertical também vai crescendo. Por quê? Porque a minha derivada del f del y é maior que 0. Como que eu escrevo isso? Então, a primeira coisa que eu fiz centrei no ponto x0,
e fiz y variar. Então, se eu estou fazendo y variar, eu estou restringindo a essa reta aqui. Eu sei que aqui eu sei que a minha f vale 0, porque aqui é o meu ponto x0, y0. Eu sei que a minha g, que está restringindo a isso, é crescente. Por quê? Porque g' de y é igual a isso, que é maior que 0. Em particular, eu consigo pegar intervalos. Se eu pegar um ponto qualquer aqui e um ponto qualquer aqui, eu sei que vai ser negativo e positivo. Então, minha f restrita a esse ponto é positivo, vou chamar esse intervalo aqui de D, e esse ponto aqui de C. Então, foi isso que eu escrevi aqui embaixo. Logo, existe C e D, tal que C é menor que y0, que é menor que D. Esse aqui é o meu y0. E o que a gente sabe é que x0c, x0d ainda pertence a W. Eu não saí dessa região, eu não fui lá para baixo. Tal que f de x0c é menor que 0 e f de x0d é maior que 0. Por quê? Porque f é crescente aqui. Se aqui é 0, abaixo é menor que 0, acima é maior que 0. E daí, ok, fiz isso. Então aqui é menor que 0, aqui é maior que 0. Como que eu construo a vizinhança? Usamos novamente o teorema da conservação do sinal. Se ela é menor que 0 aqui, então eu consigo uma pequena vizinhança daqui até aqui, de modo que se aqui era menor que 0, então restrita esse segmento de reta, continua menor que 0. E a mesma coisa aqui. E o que isso quer dizer? Vamos escrever isso de forma mais precisa. Eu considero essa função aqui, h1 de x, igual a f de xc. Ou seja, para cada x fixado nessa reta, eu calculo o f de xc. E o h2 de x igual a f de xd, a mesma coisa aqui em cima. Como eu sei que ambas são contínuas, tanto h1 e h2, e como h1 de x0 é menor que 0 e h1 e h2 de x0 é maior que 0, tá? Aqui é negativo e aqui é positivo, então, pelo mesmo argumento anterior, ou seja, por conservação do sinal, eu sei que eu consigo intervalos, ou seja, A e B, com A menor que x0 menor que B, tal que h1 de x continua menor que 0 em todos os pontos desse intervalo e h2 de x continua maior que 0 em todos os pontos desse intervalo. Então, nós temos esse intervalozinho aqui e esse intervalo. Podemos tomar igual por quê? Porque um é menor que o outro, ou um maior que o outro. Faço de modo que os dois sejam iguais. Só me interessa um. E o que eu vou fazer é considerar esse retângulo aqui. E esse retângulo pontilhado vai ser o meu U, o interior disso. Essa aqui é a minha região U. Tá bom? E ela é ótima. Então, o que está acontecendo no fundo? Vamos continuar pensando nessa figurinha. Deixa eu apagar aqui, que eu não preciso... Olha só o que eu vou fazer. Peguei esse intervalo, agora eu vou querer construir o meu y. Só com isso eu já construo. Olha a ideia. Para cada x pertencente a A a B, peguei um x no intervalo AB qualquer. Então, aqui está o meu intervalo A, aqui está o meu intervalo B. E peguei um x qualquer. E o que eu vou fazer? Eu vou considerar f restrito a essa curva aqui, tá? A essa reta aqui. O que nós temos? F é crescente ao longo dessa reta, cada vez mais alto. Eu sei que f nesse ponto é negativo, f nesse ponto é positivo. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe alguém aqui no meio
que f é zero. E é um único. Por quê? Porque a minha função é crescente restrita a essa reta. Então, para cada x, existe um único y, que agora vai depender de x, tal que f de x, y de x é zero. Então, vamos escrever isso. Para cada x pertencente a B, considero h do intervalo CD para os reais, em que para cada y nós associamos f de x, y, ou seja, x está fixado, para cada x fixado eu considero esse h. Eu sei que h de C é menor que zero por construção, h de D é maior que zero e h' de y é maior que zero. Por quê? Porque h' de y é del f del y, que a gente supõe que é positivo. Pelo teorema do valor intermediário, porque h é contínua, na verdade até derivável, existe um único y em CD aberto, tal que h de y é igual a zero. Se é negativo ou positivo, em algum momento é zero. Só que existe um único. Então, para cada x, existe um único y. Então, y depende de x. E a unicidade de y já é clara. Por quê? Porque qualquer outra maneira que eu tente fazer, eu vou ter que ser um único y de x. Não tem como escapar. H é crescente. Está vendo aqui? Se minha H é crescente, eu não tenho como sair dessa vizinhança. Só existe um. E é a única função possível para que isso aconteça. Então, a construção de y está feita. A questão agora, que eu vou precisar de uma tecnicalidade, ao passo 2, é a continuidade de y. Aqui eu fui um pouquinho menos formal, porque o procedimento é igual. Então, o que eu fiz? Eu quero provar que y é contínua. Pego um ponto, x1 no intervalo AB, quero mostrar que y é contínuo em x1. Como que eu provo isso? Na definição. Na definição, o que eu faço? Dado epsilon maior que zero. E o que eu vou fazer? Está aqui o meu y1. Peguei o meu epsilon maior que zero. Tá? Ou seja, eu vou olhar essa vertical aqui, nesse intervalo. Então, dado epsilon maior que zero, eu considero g de x igual a f de x, y de x menos epsilon. Então, vamos explicar o que está acontecendo. Aqui está o meu ponto x1 e aqui está o meu ponto y1. Eu sei que f de x1 e y1 é zero, por definição de y1. Tá? Ou, se preferir, y de x1. Então, se eu reduzir um pouquinho o epsilon aqui, e subir um pouquinho, o que nós temos? Então, vamos considerar aqui y. Opa, deixa eu usar esse giz aqui. Y de x1 menos epsilon e y de x1 mais epsilon. O que nós temos? Eu sei que a minha f é crescente ao longo dessa reta. Se f aplicado nesse ponto é zero, então f aplicado nesse ponto é negativo e f aplicado nesse ponto é positivo. O que eu vou fazer é o mesmo argumento, eu vou considerar esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. E vamos escrever isso. Considerei g de x igual a f de x e y de x y de x1 menos epsilon. Tá bom? Estou trabalhando aqui. Y de x1 menos epsilon. E o h de x, a mesma coisa. Eu tenho que g de x1 é menor que zero, h de x1 é maior que zero. Por continuidade, existem esses intervalos. Ou seja, existe um delta maior que zero, tal que o g de x é menor que zero e o h de x é maior que zero para todos os pontos disso aqui. Então, olha o que eu fiz. Desde eu colocar a e b, eu coloquei x1 menos delta, x1 mais delta. E o que eu vou fazer é considerar essa caixinha aqui. Agora, o que eu vou fazer? Para cada x nesse intervalo, eu sei que
daqui até aqui, nessa reta vertical, ou seja, peguei um x. Eu sei que na reta vertical existe um único y de x, tal que f de x, y de x é igual a zero. A pergunta é, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. O que eu afirmo para você é que com certeza está aqui dentro. Por quê? Bem, por construção. Se aqui é negativo, f é positivo, pelo teorema do valor intermediário, existe um ponto que aqui é zero. E como é um único ponto, existe um único ponto desse intervalo, aqui, desse segmento de reta, em que f de x, y de x é zero, então só pode estar aqui dentro. Então, para cada x fixado, eu sei que o meu y de x está entre y de x1 menos epsilon e y de x1, opa, escrevi errado aqui, mais epsilon. Ou seja, se módulo de x menos x1 é menor que delta, nós temos que o meu y de x está por aqui. Então, com certeza, módulo de y de x menos y de x1 é menor que epsilon. E logo y é contínua. Só para reexplicar, o que eu provei foi o seguinte, peguei o x1, dado epsilon maior que zero, existe um delta, tal que, se módulo de x menos x1 é menor que delta, implica que y menos y de x1 é menor que epsilon. Isso provei pela definição que y é contínuo em x1. Mas se y é contínuo em x1 e tomei x1 arbitrário, significa que y é contínuo em todos os pontos. Por que eu precisei disso? Para provar que agora y é de classe CK. O argumento é um argumento de diferenciabilidade comum, então vamos fazer isso aqui. Peguei um ponto x pertencente a B, eu quero provar que y é derivável ali dentro. Ou seja, eu quero provar quem é y' de x. Então vamos usar a diferenciabilidade. Então aqui está uma coisa que é importante, eu esqueci de afirmar, é o seguinte. Agora eu sei que a minha f não tem salto. Isso aqui não estava claro antes, se eu não provasse a continuidade. Eu sabia que antes, para cada x, existe um único y nessa reta. Mas podia ser algo desse sentido. Tá? Poderia ter salto. E existe um único y. Mas, baseado nisso, nessa tecnicalidade, agora o que eu vou fazer? Peguei um valor agora qualquer. Agora eu sei que tem uma curva aqui. Pode ter bico, pode não ter. Vou provar que não tem bico. E o que eu vou fazer, isso aqui é o meu ponto x. E esse é meu ponto y de x. E o que eu vou fazer é trabalhar ao longo dessa curva agora. E eu vou calcular f ao longo dessa curva e vou usar diferenciabilidade. Porque se f é de classe 1, implica diferenciabilidade. Então, se eu considerar aqui o valor h, x mais h, então esse ponto aqui vai ser y de x mais h. E o que eu vou fazer é calcular a diferença desses dois. Então eu sei que f de x mais h, y de x mais h menos f de x, y de x é igual à parte linear del f del x aplicado em x, y de x vezes a diferença da primeira coordenada, h, mais del f del y aplicado em y de x vezes a diferença da segunda coordenada. Eu chamei de delta y, que é exatamente y de x mais h menos y de x. Mais um erro, que vai depender a princípio de h e delta y. E como f é diferenciável, eu tenho que limite quando h e delta y tende a 0, 0, disso aqui tudo é 0. O que eu vou usar, na verdade, é o seguinte, por isso que eu precisei da continuidade. Se h tende a 0, o meu delta y também tende a 0. E isso aqui só aconteceria se somente se
y é contínua. Por isso que eu precisei do passo 2. Então, o que nós temos é o seguinte. Primeiro, eu sei que f de x mais h aplicado em f de x mais h e y de x mais h, por definição da minha função y de x, isso aqui é zero. Isso aqui também eu sei que é zero. Então, isso aqui tudo é zero. Zero é igual a isso, em que eu tenho uma propriedade aqui dentro. Agora, se eu fizer o limite quando h tende a zero, ou seja, em particular, eu posso tirar esse erro aqui, eu fazer o erro quando h tende a zero, disso aqui, do erro de h sobre, ou erro de h vezes delta y, dividido por módulo de h, isso aqui eu sei que é zero. Mais ainda, eu posso tirar esse módulo de h, porque eu posso botar um módulo, etc. Então isso aqui é zero. Porque eu usei novamente, delta y vai para zero. Agora, o que eu faço? Eu pego essa expressão toda aqui, divido por h e passo tudo para o outro lado. Então, quando eu fizer o limite quando h tende a zero de delta y dividido por h, se eu dividir por h isso aqui e fazer o h tendendo a zero, esse termo aqui some. Sobra del f del x. E aqui sobra del f del y, vírgula y de x, vezes delta y sobre h com h tendendo a zero. Isso tudo zero. Juntando e organizando isso, a gente chega a essa conclusão aqui. Que o limite quando h tende a zero de y de x mais h menos y de h dividido por h, y de x mais h menos y de x sobre h é exatamente igual a isso. Esse limite existe e vale isso. Ou seja, y é derivável e isso aqui é o meu y' de x. Ok, agora eu provei que y' de x existe, ou seja, y é derivável. Como que eu concluo que y é de classe K? Então vamos olhar. Vamos usar a regra da cadeia. Eu sei que y é derivável. Ou seja, y é diferenciável, minha f também é e todas essas divisões aqui é diferenciável. Tá, vamos supor que vamos melhorar isso aqui. Vamos supor primeiro que f é de classe 1. Só classe 1. Se f for de classe 1, isso aqui então del f del x é contínuo, del f del y é contínuo, e x e y de x são contínuos, x e y de x são contínuos, composição, divisão, multiplicação e tudo que tiver de funções contínuas é contínua. Então, particular, y' é contínua. Logo, y seria. Mas se y' é contínua, então o que significa que y é de classe 1? Vamos supor que f é de classe 2. Se f é de classe 2, significa que o meu y' já é de classe 1. Então eu posso derivar isso aqui, porque isso aqui, ou seja, a parte do numerador é classe 1, a parte do denominador já é classe 1, composição, divisão, tudo que tiver direito de classe 1 é C1, então, em particular, meu y' é de classe 1. Mas se y' é de classe 1, significa que o meu y, o anterior, é de classe C2. Então, em particular, se f é classe C2, y é classe C2. Se fosse C3, é a mesma coisa. Como y é de classe C2, então essa expressão aqui toda é de classe C2, logo y' é de classe C2, em particular, y é de classe C3. Então, por um argumento de indução, você prova que se y' é de classe CK-1, logo y acaba sendo de classe CK. Ou seja, se f é de classe K, y é de classe K. E provamos o teorema. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.